5:10, vamos lá. Então, quero começar dando as boas-vindas a todos que estão aqui com a gente hoje, participando desse webinar sobre trabalho remoto. E é um webinar sobre essa nova experiência para quem está embarcando nisso pela primeira vez, ou pelo menos da primeira vez dessa maneira. E para fazer isso, a gente juntou algumas pessoas, algumas empresas que já trabalham remoto e também algumas grandes empresas amigas para discutirmos juntos os desafios que nos foram impostos nesse momento pela necessidade atual. Então, participaram dessa discussão que gerou esse webinar o Silvano Aragão, do Grupo Patrimar, Lucas Junqueira, da MRV, Tereza Raquel, da MRV, a Nayara, também da MRV, Ana Carolina, da Localiza, Sheila, do Banco Inter, Thais Leite, do Banco Inter, e a Fernanda, da SIC. Então, quero agradecer a todos esses que participaram com a gente e que fizeram estender esse convite, né, para todos vocês. Muito obrigado, essa discussão foi muito produtiva e esse é o resultado dessa discussão. E a grande pergunta e provocação aqui no dia de hoje é: trabalho remoto, será que é uma dificuldade a mais ou uma nova oportunidade? Até o final a gente tem que sair daqui com uma boa resposta. Então esse é o nosso tema hoje e junto comigo estão Rubem Andrade, Ricardo Barbosa, a Maísa e a Ana Martins. E eu vou começar falando um pouquinho de como foi a nossa experiência virando remoto. Né? Para quem não me conhece, eu sou o João, sou CEO da D3 que já tem 17 anos, e nos últimos 5 anos a gente vem trabalhando remoto. E a gente teve o privilégio e a oportunidade de fazer isso de maneira gradual, né, aos poucos. E no primeiro ano a gente tinha uma política de trabalho remoto. O que significa? Que as pessoas iam para o escritório, mas elas podiam escolher alguns dias para trabalhar home office. E o critério era simples: se o seu trabalho do dia seguinte, ele for melhor realizado em casa, então faça isso. Então as pessoas se planejavam, organizavam a sua semana, discutia com o time ali, combinava com o time e falava: ó, na quinta eu tenho que fazer tal atividade e essa atividade exige muita concentração, então eu vou trabalhar de casa. E isso funcionou muito bem durante um ano inteiro. Mas as pessoas continuavam indo no escritório, a gente sempre gostou de ir para o escritório. Com o tempo, esse número de pessoas no escritório foi diminuindo, mas o que a gente percebeu é que não é que algumas pessoas aderiram ao remoto 100% e outras não. Essas pessoas que iam no escritório variavam, então a gente percebeu que as pessoas gostavam de vez em quando ir para o escritório. E depois de um ano desse experimento bem sucedido, onde todos estavam muito felizes, muito satisfeitos, a gente decidiu dar o próximo passo, que foi: e se a gente abrisse mão do nosso escritório para ficar 100% remoto? Será que isso seria possível? E daí a gente ficou com muitas dúvidas na época, né? Porque a gente falou: poxa, a natureza do nosso trabalho exige muito envolvimento, muita discussão, muito planejamento. Como a gente vai fazer isso 100% remoto? Então a gente estava ao mesmo tempo preocupado, mas com muita vontade de testar, e daí qualquer coisa a gente retrocedia, voltava atrás. Então foi o que a gente fez. E para alguns que nos conhecem aí melhor, vai parecer estranho o que eu vou falar aqui, mas a verdade é que a maioria não gostou. Na primeira semana, ninguém gostou. E o que a gente fez? Bom, já que a gente está fazendo algo tão drástico como deixar de ter um escritório, e óbvio, tem um detalhe aqui: a gente já estava há um ano se preparando estruturalmente a nossa infra, as nossas ferramentas, para que quando alguém estivesse remoto, o trabalho dela fosse bom. Então a gente estava preparado para isso. E mesmo assim, as pessoas não gostaram. A maioria não gostou. Então a gente se encontrava toda semana para fazer uma reunião de status e a gente perguntava: e aí, o que vocês estão achando? E as primeiras respostas eram sempre: não estou gostando muito, eu sinto falta das pessoas. Eu acho muito complicado de fazer reunião. Tem que marcar, tem que agendar, tem que separar um lugar, tem que criar um link. É muito complicado. Antes era mais fácil.
Eu sinto falta do café da tarde, eu sinto falta de poder, às vezes eu não encontro as pessoas, não é fácil, eu mando mensagem, ela não me responde, demora 20 minutos para me responder, é muito difícil. Então, as pessoas não gostaram, a maioria. E daí a gente perguntou, tá, tirando essas coisas ruins, tem alguma parte boa em tudo isso? Daí as pessoas um pouco reticentes falaram, não, tem, a gente é bem mais produtivo, trabalha mais, está menos cansado, consegue se concentrar melhor, consegue focar mais. Eu fiquei assim, uau, quanta coisa boa, é muita coisa boa para a gente ignorar. Então, quando a gente estava no outro modelo, a gente também tinha dificuldades, e agora que a gente estava tentando o trabalho remoto 100%, a gente também tem problemas, vamos tentar resolver os problemas de trabalhar dessa maneira onde a gente é tão produtivo. E assim a gente começou um processo de entender como fazer desse trabalho remoto um trabalho que não é só eficiente, não é só produtivo, mas é tão agradável quanto era o escritório. E daí a gente está aí há quase 4 anos fazendo isso e hoje é uma unanimidade que a gente ama trabalhar dessa maneira. E por que eu estou contando isso? Porque eu quero dizer que falar que trabalhar remoto é fácil não é verdade, não é fácil. É difícil trabalhar remoto. A gente fez isso com tempo, com paciência, gradualmente, e mesmo assim a gente teve sofrimento. Imagina quem está tendo que fazer isso pela primeira vez desta maneira tão abrupta. Então, nossa ideia aqui é, vamos compartilhar nossas experiências para acelerar esse aprendizado, para diminuir o tempo de adaptação. A gente demorou meses. Quem sabe a gente consegue fazer isso aqui em algumas semanas. Então, essa é a ideia da gente começar a compartilhar nossas experiências. E esse é só um primeiro. Esse aqui é a versão 000 do que você precisa saber para sobreviver a próxima semana. A próxima semana tem que ser melhor do que foi essa aqui. E daí a primeira coisa que a gente quer falar para todo mundo, e talvez a mais importante para a gente começar aqui, que é calma, que vai dar tudo certo. É isso aí, gente. Uma hora vai dar certo. E tem que ser agora, porque o país não pode parar, a gente não pode parar. Eu sou Ruben, eu sou líder de negócios na D3 e sou fundador do ZAG. E eu vim trazer aqui para vocês um pouco também da minha experiência sobre remoto, alguns sentimentos que permeiam esse momento, e possivelmente, todos nós aqui estamos nesse exato momento com alguns sentimentos, seja de angústia, seja de tensão, seja de insegurança, empolgação. O mundo está bem ansioso com bastante coisa ruim, infelizmente. Mas uma coisa é certa, o trabalho não pode parar. A vida segue. Eu vou usar a frase da Júnia que ela usou hoje à tarde, que assim, a gente não pode fazer esse país parar. A gente não pode deixar esse país parar. As consequências disso seriam absurdamente trágicas. Então, nós que temos a oportunidade de trabalhar remotamente, precisamos também estar nesse molde, sabe? Precisamos também estar nesse momento de não vamos fazer o país parar. E, assim, trabalho remoto gera uma curiosidade absurda sobre o que vai rolar, como que vai ser, e se minha internet não for boa, e se meu filho me atrapalhar. Não existe uma fórmula mágica para trabalho remoto. A gente sempre vê, e existem vários vídeos bem legais aí no YouTube e outras empresas fazendo de 5 dicas para trabalhar remotamente. Legal, é importante, eu curto olhar isso porque vai me ajudando a melhorar o meu trabalho. Mas não existe uma fórmula mágica. A prática vai te dar a melhor forma de você trabalhar. A prática vai te dar o melhor manejo, o melhor jogo de cintura para controlar o seu filho, que nesse momento está em casa, e que ele vai chegar para você no meio de uma call com o seu chefe e vai falar assim, papai, posso ir ao banheiro? E é algo que acontece sempre,
e a gente precisa lidar com isso. Então, essa sensação de angústia e de curiosidade, até de empolgação, está no nosso meio. E uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é assim, tá tudo bem. O mundo inteiro está nesse momento. O mundo inteiro está indo para esse modo de trabalho home office, trabalhar em casa, porque é necessário, é urgente. E as pessoas vão entender, à medida que as coisas vão andando, que assim, tá tudo bem a gente trabalhar em casa com o filho do lado. A gente fala que o trabalho é a nossa segunda casa. Por que ele não pode ser na nossa casa? Então, não é uma obrigatoriedade ter um escritório ou não ter um escritório. É um modo, é um estilo de trabalho bem promissor. E é o futuro que está se tornando presente quase que forçadamente nesse momento. Também é uma oportunidade gigante da gente aprender algo novo, aprender novas habilidades, como essa de você saber lidar melhor com seu filho em momentos de ansiedade dele. Habilidades como a que a gente está melhorando cada vez mais. Como fazer uma call melhor, uma videoconferência cada vez melhor. Como introduzir ferramentas no meu dia a dia que me ajudem a ser produtivo, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Eu uso ferramentas no pessoal que eu aprendi usando no profissional, como o Trello, por exemplo. Então, assim, é uma grande oportunidade a gente aprender coisas novas com esse novo modelo de trabalho. E assim, o mundo não está sozinho, isso não é algo novo. Existem várias empresas, pequenas, grandes, startups, empresas tradicionais, já trabalhando disso há algum tempo. Eu gosto muito de um exemplo da Amex. A Amex tem 170 anos, se eu não me engano, e eles têm instituído lá um trabalho remoto. Eles têm lá o modelo de trabalho deles que permite o trabalho home office. E eles têm também as suas formas de mensurar resultados, gestão de projetos, a gestão de cada pessoa que está nesse modelo de trabalho. Então, assim, não é algo novo. Para muitos de nós, sim, é algo novo, mas assim, no mundo não é algo novo. E tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, é o motivo dessa videoconferência, os gestores de vocês, na sua empresa, na MRV, no Banco Inter, SIC, Localiza, Patrimar, tem pessoas olhando para isso nesse exato momento. Esse é o motivo desse nosso papo. Esse é o motivo desse nosso call. É o desejo das pessoas, dos gestores de vocês, de melhorar ainda mais essa experiência que está por vir, que vai estar por vir a partir de agora e pelos próximos dias aí. Então, tudo bem, pessoal? Eu sou a Maísa, eu sou da MCFO e eu me considero uma nômade digital. Eu já estou há 4 anos, né, nessa vida de viver remotamente e, na verdade, eu acho que até antes disso, a minha família sempre se mudou muito, então eu já morei em vários estados do país e também depois que eu casei, eu mudei e comecei a viver longe da minha família, né? Então, eu não tinha a opção de ter só relações pessoais, eu precisava desenvolver essa habilidade de me relacionar com as pessoas remotamente. E eu acredito que eu desenvolvi isso com algum tipo de sucesso, porque eu tenho conversas com a minha mãe, conversas com a minha família há 10 anos remotamente, então eu encontro eles em algumas ocasiões, mas semanalmente eu tenho conversas com eles, eu, tenho um relacionamento, converso sobre política, como junto com eles, então estou na mesa lá, tem almoço, tem vários momentos e eu estou sempre junto, e então acho que assim, e mesmo assim eu não perdi esse relacionamento, então é possível você ter um relacionamento mesmo estando à distância. E aí, abraçar a oportunidade de aprender sobre isso, para mim, eu sou
uma pessoa que amo aprender coisas novas, amo mudanças, então para mim isso é um pouco mais fácil porque é uma coisa natural, eu gosto de mudar, eu gosto de aprender coisas novas e de ter novas habilidades. E aí, para mim, isso é uma oportunidade. Eu sempre tento transformar todas as coisas na minha vida em oportunidades de aprender. Então, não necessariamente é uma coisa que a gente quer aprender nesse momento, mas a gente está sendo forçado a aprender. E não é uma coisa fácil. É assim, tem vários paradigmas que a gente precisa quebrar. Então, é um mindset, sabe? O remoto também às vezes assim, não, eu gosto de estar todo mundo na mesa. Então, todo mundo na mesa remotamente é meio estranho para a gente. Então, mas é possível também. Então, precisa quebrar os paradigmas. E como a gente está num momento que não tem alternativa, não tem a opção, então é uma boa oportunidade da gente experimentar isso. E aí requer um pouco de paciência também, porque tudo na vida, mesmo querendo muito, as coisas não mudam, mesmo a nossa cabeça, a gente desejando muito, nada assim muda de uma hora para outra. Então precisa ter paciência nesse processo de aprendizado, nesse processo de evolução, com as ferramentas, com o trabalho, com uma forma de interagir, todas essas coisas, elas demandam um pouquinho de tempo, mas como o Rubem falou, no final vai dar tudo certo, então é só ter paciência, participar desse processo. E aí, a minha chamada para vocês, na verdade, é encarar isso como um desafio pessoal e um desafio coletivo. Então, como o Rubem falou, tem várias pessoas, vários gestores pensando na empresa, em como fazer isso, essa migração, em como tornar a vida das pessoas melhores, estão preocupadas se elas estão ansiosas ou não, mas eu acho que isso é uma questão mais geral do que algumas pessoas precisam ficar responsáveis, né? Então, eu acredito que cada um precisa assumir a responsabilidade de fazer essa mudança acontecer. Então, cada um tem que pegar para si como um desafio pessoal e falar: eu vou ajudar a construir esse novo universo, eu vou ajudar a construir a comunicação, eu vou ajudar a minha empresa a passar por esse momento, o meu país passar por esse momento. Então, eu acho que não é o momento da gente ficar sentado esperando, mas e aí, o que vai acontecer? O que cada um vai fazer? É o momento de cada um assumir a responsabilidade pessoal e fazer desse limão uma limonada. Então, vou aproveitar para aprender a trabalhar remoto e depois, quem sabe no meu futuro eu sei trabalhar remoto e aí eu posso viajar mais. Então, os meus objetivos de vida são eu conseguir viver em vários países ao longo da minha vida. Então, atualmente eu estou passando uma temporada fora do país agora. E aí isso só é possível porque eu consigo trabalhar remoto. E não necessariamente é uma regra, às vezes tem o presencial, às vezes tem o remoto. E agora a gente não tem essa opção, só tem a opção do remoto. Então, cada um assumir isso, sabe? Não esperar que o outro, que os gestores, que a empresa, que o país faça alguma coisa, mas cada um assumir isso e ser um agente atuante nessa mudança. E depois desse período, eu posso te dizer que, assim, é um ganho. Se você encara todos os desafios como uma oportunidade de aprender, se desenvolver, você com certeza vai ser um profissional melhor, um profissional mais capacitado, um profissional que vai ter mais valor para o mercado e também um profissional que vai construir. Depois desse processo, a gente vai passar por um momento de reconstruir. Então, agora e depois ainda. Então, a minha dica para vocês, né, é essa: abrace a mudança, aceite esse momento com alegria, faça desse limão uma limonada e aproveite esse momento para, sabe, se desenvolver, para experimentar novas coisas e assuma a responsabilidade. Não espere que os outros vão resolver esse problema. Cada um é importante, cada um precisa desenvolver esse papel. Vai pensando aí qual que é a sua limonada, né? Como você transforma essa situação em algo bom para você também. E agora a gente vai para o nosso item 3, que daí já vamos para as questões mais práticas, e não dá para começar por outro lugar, senão pela comunicação. Comunicação é fundamental, é fundamental. E uma comunicação eficiente não é sobre o remoto, né? Não é porque a gente está falando aqui de remoto que a gente tem que falar sobre comunicação eficiente. Comunicação eficiente ela é necessária
para todas as relações humanas e para qualquer pessoa que trabalha em equipe. Se você trabalha dentro de uma empresa com uma equipe, você precisa se comunicar de maneira eficiente. Isso é importante para o resultado final. A questão é que no remoto isso fica evidente. Essa dificuldade de comunicação que possa existir, no trabalho remoto ela vira uma coisa muito maior, uma coisa muito mais angustiante. Então, ser um agente ativo da comunicação é talvez o primeiro desafio pessoal aí, técnico. Assim, eu preciso ser esse agente ativo da comunicação. E comunicação não é sobre entender, sobre receber, é sobre dar. Comunicação é uma coisa que tem dois lados. Você recebe, você dá. Você recebe e você dá. O ser humano ele tem uma tendência de só querer receber, porque dar significa gastar tempo para produzir algo que serve para o outro. Então, não é que a gente não quer, mas não é tão natural, tão óbvio no nosso dia a dia que eu pare as minhas atividades para produzir o conteúdo para informar outros. E quando eu falo conteúdo, é um status, uma informação, um progresso. Gastar tempo fazendo isso não é algo natural, não é algo instintivo. E nesse momento de trabalho remoto, a gente precisa entender que nós somos um agente ativo dessa comunicação. Quando você voltar para o escritório, não muda. Só que agora você é um profissional que se comunica muito melhor e, portanto, você tem um time que funciona melhor. Um time que está mais alinhado e é mais eficiente. E daí eu queria compartilhar com vocês 3 ferramentas dessa comunicação eficiente. A primeira delas é a reunião de assunto, a reunião tradicional, aquela que você já conhece. Temos algo para conversar com outras pessoas, eu marco uma reunião. Essa já acontece hoje, vai continuar acontecendo agora de uma outra forma. A segunda ferramenta da comunicação são as reuniões recorrentes. Essa, se o seu time ou a sua área ainda não tem, eu recomendo fortemente que vocês comecem a adotar reuniões recorrentes. Elas seguem ciclos que podem ser diários, semanais, quinzenais, mensais, e podem ser também uma combinação. Por exemplo, a gente faz diário e semanal. E essas reuniões recorrentes, elas têm várias utilidades, mas eu quero destacar só uma. É onde a gente se alinha. São as reuniões recorrentes que nos alinham. A informação, quando a gente compartilha algo, a gente se aproxima de um lugar comum. Nunca é 100%, porque depois de uma conversa, todo mundo não fica exatamente com o mesmo pensamento, mas fica com um pensamento mais próximo. Conforme o tempo passa, é natural que o pensamento vá se afastando e cada um vá retornando para o seu lugar de origem. E por isso que as reuniões recorrentes são tão valiosas, porque elas criam esse ciclo de afasta um pouquinho, aproxima, afasta um pouquinho, aproxima. O objetivo é nunca deixar afastar demais. Então, reuniões recorrentes garantem um alinhamento recorrente. E, por último, a última ferramenta da comunicação é aquela que rola no escritório, que acontece no escritório naturalmente, que são aquelas perguntas rápidas. Estou com uma dúvida, eu levanto, vou ali na mesa de alguém e pergunto, ou olho para o lado e faço um comentário sobre o projeto, sobre um problema, sobre uma regra de negócio, ou em um status report, Alguém vem na minha mesa e me pergunta, ou esbarra no corredor e eu falo, aproveitando que você está aqui, como está aquele assunto lá? Ah, legal, bom saber, é importante eu saber disso. Então, essas formas de comunicação para essas coisas um pouquinho mais, um pouquinho menores, coisas que não demandariam uma reunião formal, essas coisas, essas sim, precisam ser transformadas em uma outra comunicação mais estruturada. A gente a gente tem que abandonar esse hábito de nos comunicarmos desta maneira, porque isso penaliza o time como um todo. Por quê? Porque ter ciência do que está acontecendo no projeto, ainda que não esteja diretamente relacionado às suas tarefas ou suas atividades do dia a dia,
é importante para a sua consciência do todo. Então, essas conversas rápidas, comentários, status reports informais precisam começar a acontecer de maneira estruturada. Daí na ferramenta que cada um utiliza, seja o chat, seja um e-mail, seja uma call. Tá? E daí eu também quero compartilhar os 3 pilares da comunicação eficiente. O primeiro deles é a comunicação ativa, que é aquela questão do seja um agente ativo da comunicação. Então, não só quando te perguntarem ou não só quando você precisar de algo. Seja um agente ativo da comunicação. Então, de você parte a comunicação para o outro. Não é que eu preciso que você saiba, não é que você precisa de nada específico meu, mas eu tenho o dever e a responsabilidade de levar o que eu tenho, a informação que eu tenho. Se ela é do projeto, ela é também relevante para outras pessoas. Então, mantenha uma comunicação ativa. O segundo item é comunicação contínua. Não interrompa a comunicação. Isso significa, não entenda que se comunicar com seus pares é parte do seu trabalho, é parte da sua responsabilidade. E quando a gente está falando de trabalho remoto, essa questão ela fica muito latente. Porque se eu mando uma mensagem para alguém, se eu faço um pedido para alguém e essa pessoa não me responde, a ansiedade ela toma conta do time. Então, será que a pessoa não respondeu porque ela está ocupada? Será que ela não respondeu porque ela foi tomar um café? Será que ela não respondeu porque ela não está trabalhando? Será que ela não respondeu porque ela está dormindo? Será que ela está bem? Será que ela está doente? Então, manter uma comunicação contínua é garantir o bem-estar do time, a segurança do time, o conforto de todo o time. E, por último, a gente tem essa comunicação estendida, né? Algo que não é muito natural. A gente se comunica com quem a gente precisa saber algo ou com alguém que precisa saber algo que a gente tem. Mas essa comunicação estendida é entender que se essa informação ela alcançar todo o meu time e, inclusive, pessoas de fora do time, a gente tem uma chance melhor desse ecossistema como um todo funcionar com mais colaboração. Porque se alguém de fora do time está sabendo, está ciente de algo, então ele tem uma chance maior de estar alinhado com o time, estar antecipando problemas para o time, estar resolvendo questões importantes, estar defendendo as ideias daquele time. Então, estenda essa comunicação para fora do time também. Óbvio que para dentro do time você vai ter um detalhamento, um aprofundamento de 100%. Para fora, você vai reduzindo isso. Então, quem está fora do time não precisa saber 100% de tudo, mas partes disso, o resumo disso é muito importante. E lembrando que essa comunicação estendida não é só quando a gente acaba algo importante, né? Porque às vezes a gente termina e fala, deixa eu avisar todo mundo que acabamos. É sobre o durante, porque senão você perde todo o benefício de ter sido ajudado no caminho, porque quando você chegou lá no final, já acabou. E por último, a dica extra aí, use a câmera e o microfone. Isso faz com que as nossas interações remotas sejam mais humanas, né? Isso é uma coisa que vocês vão perceber rapidamente. Depois de um tempo, só mandando e-mail ou só falando no chat, a gente vai perdendo um pouquinho daquela empatia que é natural para o ser humano. Então, sempre que puder, na verdade, em toda a call, use a câmera e o microfone. Bom, e falando de humanidade, a confiança é um pilar muito forte disso. Meu nome é Ricardo Barbosa, eu sou o CEO do ZAG, ou diretor de operações, e eu trabalho remoto há 3 anos. Bom, vamos então começar falando de confiança. Afinal, ela é posta à prova no momento do trabalho remoto. Ou seja, justamente o que o João falou agora há pouco. Eu preciso ter uma comunicação ali em tempo real com uma pessoa e eu não tenho uma resposta no tempo que eu acredito que tenha de ser, né? E aí isso traz então incertezas. Isso traz uma certa vulnerabilidade. Será que a pessoa está fazendo X ou Y? E isso vai totalmente ao encontro do próprio significado da palavra confiança, que eu vou ler aqui para vocês.
A confiança, ela é um estado psicológico que se caracteriza pela intenção de aceitar a vulnerabilidade, com base em crenças otimistas a respeito das intenções ou do comportamento do outro. Então, quando a gente fala de confiança, a gente fala de aceitação e a gente fala de vulnerabilidade. Então, nesse momento que a gente está lidando com esse vírus, com toda essa situação aqui no nosso país, no mundo inteiro, na verdade, a gente primeiro precisa aceitar. Todos nós precisamos aceitar de que todos estamos nesse mesmo barco. Então, como o Rubem falou no começo, o mundo inteiro está nessa mesma situação. Então, a gente precisa aceitar. O meu chefe está nessa situação. A minha equipe está nessa situação. Os meus pares estão nessa situação. Os meus familiares estão nessa situação. Isso vai facilitar para a gente começar a lidar melhor com a confiança. E em relação à vulnerabilidade. Por quê? Porque é novo. A gente está lidando, né, a maioria das pessoas, na verdade, estão lidando com uma situação completamente nova. Né? Elas não tiveram tempo, por exemplo, como a D3 teve, de se planejar, de se adaptar à mudança do presencial para o remoto. Não, todas as pessoas foram empurradas para essa situação. Isso traz um desconforto muito grande, isso traz uma novidade e essa mistura, né, de desconforto com a novidade, que sempre anda muito junto, isso nos coloca nessa situação de vulnerabilidade. E quando a gente começa a olhar para isso como uma coisa muito importante ao lidar com as pessoas, a gente começa, então, a ficar mais tranquilo em relação a toda a nossa equipe, né? Tanto os liderados, quanto os pares, quanto também aos nossos gestores, né? Afinal, a confiança, ela é um melhor atalho para o sucesso. Um sucesso de uma organização, um sucesso de uma reunião, um sucesso de qualquer objetivo que vocês tenham em comum. E ela traz um engajamento. Então, quando isso também é questão de psicologia, quando a pessoa ela está num ambiente de confiança, ela se sente mais engajada. E todos nós sabemos que pessoas engajadas, elas produzem mais. Né? E quando a gente fala, então, de trazer isso para as pessoas, a gente está falando de comunicação clara, como o João falou. A gente está falando de uma gestão um pouco mais adaptada a essa situação, que a gente vai tocar nesse ponto daqui a pouco. Mas a questão que eu quero colocar aqui é a confiança quando a pessoa se sente, ela sente que o gestor confia nela, em que os pares confiam nela. Ela se sente mais engajada. Isso traz um maior senso de pertencimento. Isso é muito bacana, porque uma vez que a gente fala de engajamento e de produtividade, às vezes a gente deixa isso muito colado a uma questão meramente profissional. Mas em todas as relações humanas a gente consegue observar isso. E às vezes isso pode nos trazer uma preocupação, porque de um outro lado, em que a gente tem quanto maior a confiança, um maior engajamento, por outro lado a gente fica com aquele pé atrás. Poxa, mas será que essa pessoa não está enrolando? O home office, gente, é muito fácil, realmente, para enrolar. Mas uma coisa que a gente precisa perceber é que, na verdade, quem quer enrolar, vai enrolar em qualquer ambiente. Né? Quem nunca observou ou mesmo já praticou, né, aquele Alt Tab tão rápido quando alguém chega perto? Você está fazendo uma coisa no computador, alguém chega perto, você não quer que a pessoa veja aquilo por algum motivo e dá aquele Alt Tab bem rápido. Né? No trabalho, no escritório, enfim, qualquer lugar que a gente passa, se a pessoa quer enrolar, ela vai enrolar. E em casa não vai ser diferente. A única coisa é que você não vai ter esse contato visual. Então,
Mas, de qualquer forma, a pessoa que quer enrolar, ela vai continuar enrolando, seja em casa, seja no trabalho, e é por isso que é tão importante nós mostrarmos confiança. De novo, para todo mundo, seja para os nossos liderados, seja para os nossos pares. Na nossa comunicação, a gente precisa deixar bem claro, olha, eu confio em que você vai fazer essas coisas e que você vai atingir esses resultados. A pessoa ela se sente mais engajada e ela produz mais. Se ela não sente essa confiança, ela automaticamente já se sente impelida a enrolar mais. E em relação a isso, quando a gente fala desse tipo de enrolação e de confiança, a gente fala de acompanhamento e controle. Bom, quando a gente está trabalhando remoto, é difícil ter o controle da maneira que a gente tem trabalhando presencial. Então, você tem um certo controle sobre o horário que a pessoa está ali presente no computador. Você pode ter um controle sobre o que está passando na tela dela, o quanto tempo ela está tomando café, o quanto tempo ela está conversando com as pessoas do lado, ou quanto tempo ela está ali parecendo que ela está produzindo. Mas quando a gente fala de acompanhamento, que é bem diferente de controle, a gente começa a falar de especificamente saber como acompanhar os resultados da pessoa. Então a gente sai daquele espectro de a pessoa precisa cumprir um horário para a pessoa precisa realizar algumas tarefas ou alcançar alguns indicadores. E quando a gente fala de acompanhamento, a gente quer dizer no sentido de ajudar. Então, poxa, como que está aí o seu trabalho? Você precisa de alguma ajuda? E isso caminha muito com como se comunicar com as pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com gestão comportamental e é bem importante você conhecer os perfis comportamentais das pessoas da equipe. Eu acredito que a maioria das empresas aqui já tenham algum tipo de ferramenta, né, para fazer um mapeamento de perfil comportamental. A metodologia mais usada e difundida no Brasil hoje é o DISC. Né? Existem centenas de testes na internet, inclusive alguns gratuitos que vocês podem usar. Mas a gente percebe que cada pessoa ela tem um estilo de comunicação diferente. Algumas pessoas, eu vou dar alguns exemplos aqui, acho que todos vocês vão imediatamente lembrar de alguma pessoa da equipe ou de alguém da família que é assim. Quando a gente fala do perfil comportamental, a gente pode falar de 4 grandes perfis, e claro, isso vai se desdobrando em alguns pontos. Mas nós temos a dominância, né, o DISC é uma sigla, né? Então, dominância, influência, estabilidade e conformidade. A dominância, como o próprio nome diz, é aquela pessoa que chega chegando. Geralmente ela fala mais alto, ela tem aquele perfil um pouco mais líder, ela cobra, ela fala na cara mesmo. Geralmente ela não leva desaforo para casa, ela quer atingir a meta de qualquer jeito e arrasta todo mundo para que alcance aquela meta. Nós temos também o perfil de influência, que são aquelas pessoas que gostam de conversar bastante. Então, aquelas pessoas bem comunicativas, aonde primeiro faz amizade e ali na amizade você vai conduzindo todas as outras pessoas a atingirem aquilo que você quer atingir ou não, ou você só conversa e faz amizade porque você gosta de falar, você gosta de compartilhar, né? Às vezes você chega ali na equipe e começa a falar do seu final de semana. Por quê? Porque você gostou do seu final de semana e você acha muito importante compartilhar aquilo para todo mundo. Então, esse é o perfil de influência. O perfil de estabilidade é aquelas pessoas que são bem planejadoras. Então, é aquelas pessoas que até gostam de se comunicar com outras pessoas, mas não gostam tanto de ficar fazendo as coisas muito corridas, diferente do dominante, que gosta de mudança, chega, vamos fazer uma coisa diferente agora, vamos, e vamos para lá então, vamos fazer agora, e sai fazendo. A pessoa que se enquadra nesse perfil mais de estabilidade, ela gosta de planejar muito bem. Não vamos fazer as coisas de última hora assim, não. Vamos planejar melhor, vamos ver isso direito.
E por fim, nós temos o perfil de conformidade, ou seja, aquelas pessoas que são mais analíticas, aquelas pessoas que são mais retraídas, não gostam de ficar falando muito. Você vê que aquelas pessoas falam poucas palavras por dia, analisam tudo, gosta de quebrar em número, gosta de quebrar em gráfico. E isso é muito importante. Todos esses 4 grandes perfis, né, e que uma pessoa não tem só um perfil, tá, gente? Geralmente, cada pessoa tem 2 perfis, às vezes até 3, dependendo se a pessoa está passando por alguma mudança, uma grande mudança. Mas a questão é, você conhecendo o perfil comportamental de cada pessoa, você consegue fazer primeiro, uma melhor comunicação e, por consequência, um melhor acompanhamento. Então, por exemplo, se eu for lidar com uma pessoa muito comunicativa, que se enquadra naquele perfil de influência, eu vou chamá-lo para tomar um café virtual agora, né? Então, pô, vamos bater um papo aqui, liga a câmera. E aí, como é que está sendo o seu dia? E começa a conversar, deixa ela falar, deixa ela extravasar. Essas pessoas, inclusive, serão as mais afetadas, porque elas gostam muito de contato pessoal, elas gostam muito dessas conexões, elas gostam muito de ficar perto umas das outras, e elas vão ser as que mais vão sofrer. Então, elas precisam de um maior acompanhamento, elas precisam de conversar mais. E o nosso papel como colegas, seja gestor ou seja par, ou seja liderado, o nosso papel é, junto com esse acompanhamento, perceber o perfil comportamental da pessoa e se colocar à disposição e acompanhar conforme o perfil da pessoa e a personalidade. E aí, por fim, a gente tem um foco no resultado. Então, como eu falei, a gente não consegue mais controlar qual horário que a pessoa começa a trabalhar, qual termina, né? Afinal, ninguém está vendo, você não colocou uma câmera Big Brother lá no canto do quarto da pessoa, onde você vê o tempo todo ela ali, olhando o computador e fazendo todo o trabalho. E a gente passa a precisar olhar para a produtividade da pessoa. Então, foco no resultado significa o que essa pessoa, o que esse profissional, o que esse meu colega, ele precisa produzir. Como que eu consigo medir a performance dessas pessoas? Olhando para os resultados. Então, qual resultado cada equipe precisa atingir? Como eu vou expor esse resultado para que todo mundo veja e como eu vou acompanhar isso? E acompanhar não no sentido de controlar, de novo, a gente não consegue mais nesse espectro de home office, mas a gente consegue acompanhar e ajudar. Então, essa aí é um exemplo aí de equipe motivada, equipe engajada e com certeza esse ambiente de confiança vai trazer todo esse engajamento, não vai deixar essa peteca cair nesse momento, nessa crise que a gente está passando. Eu vou falar sobre a interrupção controlada e concentração, para a gente falar um pouco dos benefícios aí que todo mundo já vai ter o privilégio de experimentar nos primeiros dias. Porque a interrupção é, com certeza, um dos maiores vilões da produtividade. E o escritório é um lugar que, infelizmente, acontece muito dessas interrupções. Você se interrompe, os outros te interrompem. E quando você está trabalhando remoto, você controla a sua interrupção. Quando eu serei interrompido? Então, termino minha tarefa, olho minhas mensagens. Termino minha tarefa, olho minhas mensagens. Você vai perceber só disso um ganho absurdo. Vamos falar de gestão à distância, né? Não é fácil, não é simples, mas eu quero começar a falar aqui uma frase reconfortante, ao mesmo tempo incômoda, que gerir ou ser gerido no escritório ou remotamente é a mesma coisa, mas é a mesma coisa no sentido de são os mesmos princípios. Um pouco do que o Ricardo falou, como lidar com as pessoas, continua valendo as mesmas regras. Como engajá-las, continua valendo as mesmas regras. O que muda são as ferramentas, né? Agora você vai usar, em vez de um quadro, você vai usar um Trello, ao invés de um bate-papo no corredor, você vai usar um chat. E daí, óbvio que isso muda um pouco a dinâmica também, mas os princípios são os mesmos. Tem aí uma adaptação de ferramentas, mas os princípios
são os mesmos. Se estava indo bem, vai continuar indo bem. Se estava indo mal, continuar indo mal. Legal, vou falar rapidamente sobre esse sentimento de isolamento e solidão, que é um sentimento ruim, né? É ruim em qualquer momento da vida, e se você leva isso também para o seu lado profissional, que talvez seja o único escape de você ter contato com pessoas, às vezes, isso pode ser trágico, isso pode ser muito ruim. Então, uma prática muito comum no dia a dia das empresas é assim, vamos sair tomar um café ali, vamos na Copa rapidão e falar sobre o jogo do Flamengo, ou o jogo do Brasil, ou qualquer outro jogo, ou qualquer outro filme, ou vamos falar sobre assuntos aleatórios no momento do trabalho, para dar aquele escape, sabe, para ter aquela convivência. E uma coisa que a gente faz muito, a gente tem grupos de assuntos aleatórios no Slack. Música, random, filmes. Então tem diversos grupos que as pessoas podem lançar as suas paixões, os seus hobbies ali dentro. E eu acredito que o virtual, ele traz ainda um relacionamento maior entre as pessoas da empresa. Porque eu nunca iria conhecer uma pessoa do 8º andar, sendo que eu trabalho no 3º andar. Mas eu estou no mesmo grupo e eu tenho o mesmo gosto dela, eu posso marcar alguma coisa depois, fora do trabalho com ela. Ou seja, a hora do café pode ser virtual. Tem uma coisa que a gente fala também, que a hora do almoço pode ser virtual. Então, assim, existem links abertos, de salas virtuais abertas, que basicamente é um escritório, que você pode deixar ligada à sala e as pessoas só entram e saem. Eu quero almoçar e quero estar com pessoas da minha empresa. É como se fosse um refeitório, por exemplo. Então, eu vou chegar ali e vou ouvir uma conversa de alguém, como muita gente faz. Eu vou chegar ali e quero jogar um assunto, entrar no meio de um bate-papo de alguém da minha empresa, do meu time. Então, a gente pode passar dicas também de salas virtuais que você pode criar para a sua empresa, e as pessoas só entram e saem a hora que ela quiser. E aí tem uma prática muito legal que a gente faz, que é happy hour virtual. Esse é muito bom. Esse é bem legal porque é divertido pra caramba. As pessoas de casa, elas podem abrir sua cerveja, abrir seu vinho, tomar sua água, comer o seu petisco em casa, sem precisar se deslocar de uma cidade para outra para encontrar aquela pessoa. Então a MCFO pratica pra caramba isso, o ZAG pratica isso, jogar um PS4, caramba, da hora. A gente pode marcar, inclusive, isso daí. Eu topo. Então, assim, as atividades de escape da empresa também pode ser virtual. Sinta o que está nos corações das pessoas. Isso é uma coisa para os gestores. Se tem algo que é difícil de avaliar nesse momento de trabalho remoto, é assim, como que está o clima na empresa? Como está o clima entre as pessoas? E uma atividade muito boa que a gente faz é de pesquisa do clima organizacional. Você já vem fazer aí, mas é bem necessário entender o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas precisam no dia a dia, e traduzir isso a nível estratégico também. Então, assim, entender o que passa nas mentes e corações é muito importante para os gestores. Legal. Junto disso, desse sentimento, né, de solidão e isolamento, a gente não pode perder a simpatia. Afinal, todo mundo está se sentindo distante, está se sentindo com medo e está sentindo essa frieza, dessa distância pessoal. E aí algumas dicas práticas, né? Então, esse slide é o único. Conexão pessoal é fundamental. Mas como que eu vou fazer isso agora de forma remota? Então, algumas dicas práticas, que a gente já faz isso há muito tempo. Áudio pode ajudar. Então, a gente já está partindo do pressuposto que todo mundo está usando texto.
ok? Ao usar texto, por exemplo, coloca um emoji no final da sua frase. Porque às vezes você escreve muito rápido, você quer ser muito objetivo, e a pessoa do outro lado pode interpretar aquele texto como você está brava, você está triste, você está feliz, você está ordenando ou você está dando uma sugestão. Então, a gente precisa saber como expor o sentimento nessa distância. Então, um emoji, por exemplo, né, o rostinho, a carinha, no final de um texto, ajuda pra caramba. Outra coisa, áudio, né? Claro que se seu áudio for urgente ou alguma coisa, manda uma frasezinha antes. Ó, esse áudio não é urgente. Manda o áudio. Por quê? Porque o áudio ele traz a tonalidade da sua voz e com a tonalidade da voz a pessoa vai perceber como você está falando, né? É claro que o importante, acho que para mim o que mais facilita, eu acredito que para todo mundo, é fazer isso que a gente está fazendo agora, som e câmera. Por quê? Porque aí é igual a conexão pessoal, presença física. A pessoa consegue ver, né, a linguagem corporal que eu estou expressando, o meu tom de voz, então eu consigo expressar melhor o meu sentimento. Mas se não puder, o áudio ele consegue colocar isso bem, um emoji consegue colocar isso bem. Se você não conseguir entrar na hora, grava um vídeo rápido. É muito fácil fazer isso pelo celular hoje em dia. Então grava um vídeo, manda lá no grupo ou manda para a pessoa e de vez em quando também alguma foto. Pessoal, uma dinâmica, por exemplo. Pessoal, tira a foto aí do lugar que vocês estão trabalhando. Vamos lá, tá aqui meu ambiente de trabalho aqui agora. Então, usar e abusar dessas mídias. Isso vai facilitar o aumento da conexão pessoal, o aumento do senso de pertencimento e isolar esse sentimento muito ruim de isolamento e solidão. Legal. Então, o último slide é dicas para a vida. E aí, na verdade, as dicas para a vida, elas são tanto remoto ou presencial, mas seriam dicas para esse momento, né, que é sempre cuidar da cabeça e do corpo, né? Então, cuidar da cabeça para você com todas essas questões, essas ansiedades, tem várias ferramentas, então tem ferramentas para você meditar hoje em dia, que você pode fazer isso remotamente da sua casa, fazer exercícios de respiração para você manter a calma, porque é preciso estar com uma cabeça boa para você continuar trabalhando, para a gente enfrentar esse momento, precisa cuidar disso. Conversar com as pessoas, se você se sentir afobado ou com algum medo, chama alguém para conversar, se abra. Esse é um momento que está todo mundo acessível para vulnerabilidade, então vamos nos ajudar todo mundo, né? E cuidar do corpo também é muito importante, porque o corpo é o que nos dá energia, então para a gente manter a nossa imunidade alta, comer alimentos saudáveis, se cuidar da higiene, fazer atividade física, e aí encontrar uma forma de fazer isso engajante. Então a gente, por exemplo, está com um projeto agora, um desafio, que a gente tem um grupo de 16 pessoas que a gente está fazendo atividade física durante 16 dias remotamente. E aí todo dia você tem que postar uma foto, você tem que postar um vídeo. Então façam grupos, se engajem coletivamente e utilizem o remoto para você também, não é só a pessoa que está do seu lado, outra pessoa que está longe de você. Quer participar disso? Também dá. Então, mesmo em casa, é possível. Tem vários apps agora que estão disponibilizando atividade física gratuita, yoga gratuito. Então, aproveita esse momento para explorar uma nova forma e aí você segue com isso para a sua vida, né? É isso aí. Vamos lá, pessoal. Nesse tempo de crise, vocês possuem uma rede de conexões que vão permitir avançar, primeiramente. Nós não vamos ficar paralisados, mas nós vamos avançar de forma ágil e eficaz. Então, nós estamos aqui, primeiramente, para poder falar. Estamos aqui para vocês. Tem empresas que já têm essa dinâmica, tem rede, tem pessoas que já passaram por isso antes, essas adaptações.
Então, a primeira coisa é saber que vocês não estão sozinhos. E não é só porque vocês têm a gente. O Orbe fez questão de trazer aqui várias empresas. Vocês viram aí nos comentários, Sangue Laranja, tem o pessoal da MRV, o pessoal da SIC aqui, cada um com uma realidade muito diversa. Um em educação, outro construção, outro locadora de carros, outro na parte de... O próprio Mater Dei, por exemplo, não está aqui por quê? Porque, graças a Deus, eles não estão fazendo home office, gente. Mater Dei, o hospital, né, aqui em Belo Horizonte, estão funcionando a todo vapor e ninguém está home office. E a sociedade agradece, né? Então, é muito importante vocês, primeiramente, entenderem que está acontecendo uma mudança abrupta. E todos nós, seres humanos, temos dificuldades de passar por isso. É natural. Então, assim, a disciplina é fundamental, igual a Tetete está colocando aqui. Contem conosco e se abram para o novo, sabe? Igual eu coloquei aqui, nossa, fazer happy hour virtual, almoçar junto. Nós estamos fazendo isso. É estranho no início? Sim, mas apenas no início. Porque quando vocês começarem a desenvolver diálogos, falarem coisas que antes vocês não falavam, vai ser muito legal. Até mesmo porque, quando a gente está fisicamente, só o fato de você enxergar a pessoa, muitas vezes faz com que a pessoa nem saiba que você a viu, e aí você simplesmente não fala nada com a pessoa. Agora, no relacionamento virtual, você precisa se expressar. E nesse momento que você se expressa, você é capaz de confortar as pessoas, de dar dicas para elas melhorarem os seus trabalhos, vocês terem um relacionamento, de contar como estão as coisas para além do trabalho, falar de não trabalho, né? Uma expressão que o pessoal da D3 usa muito, momento de falar do não trabalho. Então, tudo que não for trabalho, vamos conversar sobre isso. E assim, contem uns com os outros. Por favor, coloquem aqui nos comentários quais temas vocês querem que a gente aborde, né, com mais profundidade nas próximas lives. Não, fiquem tranquilos, nós não vamos abandonar vocês nessa live, isso é só o início. Então, assim, fiquem super tranquilos e nós vamos conseguir todos nos adaptar da melhor maneira possível. Estamos exatamente num período de adaptação. É muito desconforto, é difícil, mas nós vamos nos adaptar e passar por isso. Então, assim, vamos mandar coisas uns para os outros para poder ajudar e principalmente a liderança. Eu sei que a nossa vontade é falar assim, vamos continuar, vai dar tudo certo, produtividade, o resultado, mas também ter a empatia de que todos estamos nos adaptando é muito importante para trazer serenidade para o time e eles falarem assim, não, o pessoal está confiando em mim, eu vou sentar nessa minha casa e vou produzir como nunca antes. E trazer esse ânimo mesmo para o time, para que as pessoas se sintam produtivas, eficazes, no momento em que sim, estamos trabalhando em casa, mas ao mesmo tempo é uma espécie de confinamento, né? E a gente foi obrigado a isso. Então, nós vamos passar por tudo isso da melhor maneira possível. Obrigada pela presença de todos vocês aqui, impressionante. Vou trazer um dado para vocês. Fisicamente, no Orbe, nós jamais poderíamos ter colocado 169 pessoas, porque esse foi o número de pessoas que entraram aqui nessa live. Então, assim... Uma salva de palmas! Isso daí. Demais, hein? Então, estamos indo além da capacidade que o físico traz para nós. Estamos aqui juntos para que nessa rede a gente consiga produtividade e consiga coisas relevantes para mudar hábitos e tornarmos-nos empresas mais ágeis e eficazes. Obrigada, gente. Muito bom, excelente. Alguém tem dúvidas? Algum assunto para a gente já discutir ainda hoje? Eu vi que duas pessoas perguntaram. Fala aí, Rubem. Eu queria só agradecer também. Tem bastante gente aí que a gente está vendo, participando de norte a sul do país. Ou seja, isso prova que é uma realidade. Esse momento não é só mídia, é uma realidade
do país, do mundo. Então, a gente tem empresas de todos os segmentos aqui, com engajamento e com vontade de fazer isso acontecer. Vamos para as dúvidas aí. Muito bom, Rubem. Algumas pessoas pediram para falar sobre parte comportamental, para compartilhar as ferramentas e diz que o Ricardo pode compartilhar depois. Eu vi 2 perguntas, me perdoem se teve mais alguma e eu perdi. A Paula perguntou quais são os momentos de desconexão durante o trabalho remoto. Eu entendo que é importante cada um entender a sua rotina. Então, tem gente que gosta de usar o Pomodoro, por exemplo, que é uma técnica onde você tem uma janela de tempo, várias janelas de tempo durante o dia. Então, a cada fim de janela, você tem uma pausa. Isso te faz ficar muito focado nessas janelas. E daí, nesses intervalos, tem gente que aproveita para assistir um vídeo, fazer uma coisa mais brainless. Então, eu acho que cada um precisa entender qual que é o seu estilo, mas é importante. Eu gosto do início ao fim, depois parar 100%. Mas cada um precisa encontrar uma coisa pessoal mesmo. A outra pergunta foi a Márcia que fez. É necessário mais disciplina para trabalhar remotamente? Algumas pessoas já responderam aí no chat. Se alguém quiser falar também sobre isso. Eu acho que não. Na verdade, eu acho que sim, também. Não, eu acho que, na verdade, assim, o trabalho ele precisa ser engajante. E ele precisa ser engajante tanto fisicamente como remotamente. Então, eu acho que a preocupação tem que ser essa. Então, como tornar o trabalho engajante, porque quando o trabalho é engajante, na verdade, o problema é o contrário, tem que parar de trabalhar e você não para de trabalhar. Então, assim, todas as pessoas que eu encontro que trabalham remotamente, elas, na verdade, têm o oposto, né? Assim, nossa, tô trabalhando demais, preciso parar de trabalhar. Então, a minha dica, na verdade, como, sabe, entender como conectar as pessoas e tornar o trabalho engajante, e aí a disciplina é para parar. Exatamente. Eu acho que a gente precisa de um pouco de disciplina. Eu, particularmente, preciso ter disciplina, preciso ter regras e horários. É uma característica minha. Eu vi alguém falando aqui também sobre como fazer isso no lugar, em casa, com o marido também fazendo home office, com o filho fazendo home office. Eu tenho visto vários exemplos de pessoas fazendo lindamente isso. Uma delas é uma pessoa do nosso time que basicamente ele usa a disciplina para dar certo com o filho dele. Que assim, ele criou um quadro, eu posso até mandar a foto desse quadro para todos vocês. Ele criou um quadro com o horário de cada atividade que ele ia fazer junto com o filho, que ele ia fazer sozinho, que o filho ia fazer sozinho, e está dando muito certo. Ou seja, em alguns momentos como esse, principalmente, precisa um pouco de disciplina, sim, na minha visão, né? E eu, particularmente, preciso de disciplina no dia a dia também. Então tá aí uma boa discussão para um próximo webinar, hein, Maísa? Muito boa. Disciplina e organização, né? Mas, pessoal, tá dando o horário. Eu quero agradecer, como a Ana falou, todo mundo que participou, quem ajudou a organizar, quem ajudou isso a acontecer, aos que falaram. E espero que seja o primeiro de muitos encontros. A gente vai compartilhar tudo isso com todo mundo. A ideia é multiplicar esse conhecimento. Então, muito obrigado e até nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Muito obrigado.